Falar um pouquinho para vocês sobre a terapia nutricional na endoscopia bariátrica, né? Então, estou bem preocupada com o tempo, mas para a gente fazer bem certinho. E também por ser um assunto bastante polêmico, porque a gente sabe que cada cirurgião e cada equipe acaba trabalhando com tempo de dieta, né? Então, depois, as colegas que vão falar depois também têm bastante experiência e no momento da discussão a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente sabe, né, o excesso de peso e seus prejuízos à saúde, né, a nossa evolução atual que está acontecendo. A definição de obesidade aqui todo mundo já conhece, né, nem vou entrar muito nesse tema. E a gente sabe que cada vez mais a obesidade está numa epidemia e a gente precisa tentar ajudar aí os nossos pacientes. E a endoscopia bariátrica veio como uma alternativa menos invasiva, para um público que muitas vezes tem um IMC ainda que não atinge o da cirurgia bariátrica convencional, ou muitos que até atingem, mas têm medo e têm receio da técnica. O que a gente trabalha muito com os pacientes é que a gente não está aqui para disputar paciente com a cirurgia bariátrica, né? Tem paciente para todo mundo, e cada paciente tem um perfil específico do tratamento. E hoje, quando a gente pensa no endoscopista, na endoscopia bariátrica, a gente trabalha toda a equipe multidisciplinar, né? Então, o acompanhamento da psicologia, a atividade física, a parte da nutrição, porque é importante ele entender todos esses riscos operatórios, a parte de comorbidade, ter avaliação nutricional, ter avaliação psicológica e esse monitoramento após procedimento. O que a gente percebe é que a eficácia e o risco vão ali se distanciando, né? Então, a medicação, as técnicas, o conceito, tudo isso para o paciente, ele já tentou milhões de dietas, ele já fez milhões de tentativas, já tomou muitos remédios e ele não consegue ter o resultado, né? Então, a endoscopia bariátrica veio como mais uma alternativa, né? Mais uma opção para a gente poder tratar essa doença que a gente sabe que é uma doença multifatorial. E a gente percebe que é isso que a gente vai falar, né? A cirurgia bariátrica convencional, o paciente ele tem uma perda superior a 50% do excesso de peso, né? 20% do peso inicial ou mais, uma redução do MC de 10%, é um resultado a longo prazo, mas hoje, mesmo a gente tendo esse número alto de pacientes obesos, ela acaba atingindo aí 1% só dessa população. Então, apesar de ter aumentado muito a endoscopia bariátrica, a cirurgia bariátrica convencional nos últimos anos, ainda não atinge todo mundo. E a endoscopia bariátrica vem para um outro público, né, que é uma perda de excesso de peso menor que 50%, uma redução ali de 20%, um IMC também, uma redução menor desse IMC, e resultados acima ali de 1 ano. Então, o paciente é um público diferente que a gente vai estar trabalhando, né? E a gente pode tentar, então, usar a endoscopia bariátrica para abranger mais gente, essa é a nossa ideia, né? Então, a gente não ficar só no 1% da cirurgia convencional, vamos tentar abranger uma população ainda maior. E aí eu vou falar mais especificamente hoje do overstitch, que é o que a gente mais tem dentro da prática clínica, né? A gente vê aqui essa parte técnica, depois a equipe de endoscopia vai explicar para todo mundo melhor, né, mas o equipamento que eles usam hoje. Alguns estudos que a gente já tem publicado hoje, né, a gente vê já na literatura, onde a gente observa que no primeiro mês, né, as faixas de peso desses pacientes, né, em média eles começam aí com 107 quilos, depois no primeiro mês vão para 98 quilos, 3 meses, então a gente vai percebendo em vários estudos, né, que a média de perda de peso no primeiro mês é de 8 a 10 quilos, ou 8 a 10%. Em 3 meses, esses pacientes chegam aí numa média de 15% a 18% de perda de peso, e em 6 meses até 20%, 25%. Mas a gente percebe também que tem uma perda de peso aí até de 2 anos nesses pacientes, e a gente já está conseguindo agora aumentar essa nossa expectativa dos 2 anos, né? No embate do ano passado, a gente só tinha resultados até 1 ano, né, dos pacientes, hoje a gente já consegue ter um número maior disso. Esse aqui foi o primeiro caso, né, publicado no Brasil, na Faculdade de Medicina do ABC, que a gente acompanhou os pacientes de lá. Esse também foi publicado pelos meninos, a nossa primeira série de casos, né, e a gente percebe isso, né, essa média de perda de peso do primeiro mês muito intensa, e até o 3º, 4º mês, que eu estava até conversando com o Gabriel agora e com as meninas, a gente percebe que tem um resultado de perda de peso maior, e depois isso vai se lentificando. E aí é a parte que a
nutricional vai fazer toda a diferença no resultado desse paciente, porque ele tem que entender que não é o procedimento que vai fazer ele emagrecer, ele vai dar aquele start, mas é toda a parte da dietoterapia que vai fazer ele ter realmente esse resultado. Aqui também outras publicações, aqui a gente tinha um N de 98 pacientes, que ainda vai ser publicado esse trabalho, e a gente conseguiu uma média de 1 ano, esses pacientes com 20% a 23% de perda de peso, né? Então, a gente vê que a gente está ali com um N um pouquinho menor, mas hoje o nosso dado atualizado até ontem, a gente já estava com 250 pacientes só na clínica, né? Sem contar essa parte da faculdade. Então, dá para a gente estar pegando os dados para tentar melhorar cada vez mais, né, essa parte. E aí, o que é muito importante, né, é a avaliação nutricional desse paciente antes, né? Nenhum paciente nosso faz o procedimento sem ter passado anteriormente com a nutrição e a psicologia. E isso é ponto fundamental, porque ele precisa entender tudo que ele vai passar, né? Então, todos esses métodos indiretos que a gente usa na prática clínica convencional, a história dietética, a história do peso, a antropometria, a bioimpedância, porque ele precisa entender tudo que vai acontecer depois, porque não adianta ele vir depois e falar, mas eu não quero fazer dieta líquida, né? Eu acho que não é legal. Ele precisa entender que a dieta é o que vai fazer ele ter o sucesso do tratamento, né? E a perda de peso ela vai ser muito intensa nas 2 a 4 primeiras semanas, depois, até por uma adaptação fisiológica do nosso organismo, essa perda de peso vai diminuindo, e a gente tem que estar preparado também para corresponder a essa expectativa do paciente, de uma forma nutricional, porque não somos psicólogas, né, de base, pelo menos não, né? Dele entender. Só de base, né? Dele entender que é normal, que é uma resposta do organismo, de que está tudo dentro do esperado. E quando também, de repente, não estiver, identificar o que possa estar acontecendo ali de uma forma errada. E aí a gente percebe que o que vai ajudar muito esse paciente é a prática da atividade física, é essa mudança comportamental, que depois a Dani vai falar bastante sobre isso para a gente, mas de que, se ele atuar do mesmo jeito que ele atuava, ele vai emagrecer 2, 3 meses e vai voltar. A Raquel também depois vai falar bastante sobre isso, então eu não vou entrar muito nessa área. Pulou. E aí, hoje, quando a gente fala da dietoterapia, o que a gente fala muito, né? Primeiro de tudo, esse paciente, hoje a gente pede para o paciente fazer pelo menos 24 horas de dieta líquida, que é uma forma dele chegar no procedimento sem estar com o estômago abarrotado, porque normalmente eles querem fazer a despedida da churrascaria, talvez, no dia anterior, e o procedimento acaba sendo impactado, mas muito mais também por um aspecto psicológico dele entender o que ele já vai começar a passar. Então, ele já tem que ter essa consciência. Esse tempo antes depende muito de cada equipe. Eu não sei a experiência de vocês, mas a nossa, o paciente, ele vem muito próximo já do procedimento e muito naquele desespero de quero passar hoje para já fazer semana que vem. Então, a gente não tem muito tempo de ter essa abordagem antes de, vamos fazer uma dieta, vamos aumentar o fracionamento. Não. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode falar para esse paciente, espera daqui 1 mês, que aí o médico vai falar, você está doida, né? Não vai dar. Então, a gente precisa acompanhar nesse mesmo trabalho. Depois do procedimento, a gastroplastia endoscópica ela também não tem uma literatura específica, então, a gente acaba trabalhando muito com o balão e a bariátrica convencional para fazer essas adaptações, mas a gente tinha uma preocupação maior por ser uma sutura muito mais sensível, uma anastomose que precisa fazer uma cicatrização de uma forma diferente. E aí a gente acaba trabalhando uma dieta, às vezes, até um pouco mais restrita do que da bariátrica convencional, e os pacientes questionam muito isso. Nossa, mas na outra é 15 dias de líquida e na de vocês trabalham com 30? Sim, a gente trabalha com 30. E a experiência, até compartilhando com as meninas, é 30 e é 30, não tem jeito. Porque a gente percebe que é como eles vão ter a maior perda de peso. Se a gente não ganhar esse resultado nesse primeiro mês, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. E a grande preocupação dos endoscopistas, né, desse paciente não abrir esse ponto, né, e não fazer essa redução do estômago, porque ele dilata no momento em que ainda não fez a cicatrização. Então, a gente acaba trabalhando ali no início uma dieta líquida restrita, em média de 5 dias, onde o paciente fica naquele fracionamento de 50 ml, água, chá, gelatina. Os 3 primeiros dias eles ficam bem, no 4º, 5º dia eles começam a sentir um pouco mais de falta, né? Porque aí começa a voltar um pouco mais a rotina, mas a gente trabalha muito com eles a questão da cicatrização.
ele precisa entender que esse processo não é para perder peso, né? Esses primeiros dias é muito mais focado em hidratação. E depois a dieta líquida completa, que vai completar esse ciclo, aí é onde a gente já introduz os lácteos, suco de fruta, os caldos, né, as sopas batidas e liquidificadas, aí eles já ficam muito mais tranquilos, sendo que eles precisam entender o fracionamento. Porque os pacientes relatam muito assim, Angélica, parece que eu estou com dor, mas na verdade não é dor, é fome fisiológica, porque faz 5 horas que ele não comeu. Ele fala, nossa, mas eu tomei a gelatina, passou. Eu falo, então, evita a dor. Se você fizer de 2 em 2 horas, você não vai ter dor, você não vai ter a compulsão alimentar depois de desespero de quero comer e não cabe, porque aí, a hora que ele tenta, se ele põe, nossa, em vez de eu tomar os 100 ml, eu tomei 130. Nossa, doeu, parecia que eu estava infartando, dói aqui em cima, dói ali embaixo, dói tudo. Porque realmente, né, não tem mais o mesmo espaço e o tempo de esvaziamento gástrico ele acaba sendo diferente. Então, é uma dieta importante para esse repouso gástrico, adaptação a pequenos volumes e o favorecimento do processo digestivo. Depois, a gente tem a fase de transição para a dieta cremosa, que é uma fase importante para a gente não transicionar tudo de uma vez, que aí esses tempos da dieta cremosa, no começo a gente trabalhava com 30, depois a gente já foi reduzindo para 15, hoje a gente percebe que com 10 dias de dieta cremosa o paciente já tolera bem, porque a cremosa é uma dieta às vezes um pouquinho mais calórica, então a gente precisa ter essa cautela para também não ter um efeito platô muito rápido. E na pastosa, que é quando começa a introdução proteica, né, que a gente sabe que eles têm dificuldade para comer a carne moída, o franguinho, então a gente prefere optar por uma progressão mais lenta, mas ele já vai tendo um pouco mais de saciedade. E tendo um pouco mais de cautela com as fibras, porque eles sentem muito desconforto no começo. Então, a gente deixa mesmo para entrar na dieta geral, né, a branda e a geral. Então, começa com os legumes cozidos, verduras cozidas, 5 dias. Aceitou bem, já dá para ir para as folhas. E aí, depois, tentar trabalhar essa parte mais proteica com fibra, que traz saciedade. E ele acaba não consumindo, indo para o carboidrato, porque traz uma saciedade rápida, ele come de novo e acaba tendo um aporte calórico um pouco mais alto. Então, na dieta geral, a gente vai tentar sempre trabalhar com uma dieta hiperproteica, hipocalórica e rica em frutas, verduras e legumes, e sempre rica em fibras, né? E aí aqui, a partir desse momento, a gente vai trabalhar um plano alimentar individualizado, então a gente vai reforçar o recordatório com esse paciente, entender a dinâmica dele, o dia a dia para trabalhar. O que a gente sabe para o sucesso do procedimento é uma evolução dietética bem rigorosa, tentar trabalhar essa questão de fome, que todo mundo está falando até agora, né? Fome, vontade de comer, como que a gente vai trabalhar isso. Essa aversão alimentar que o paciente, às vezes, depois dessas 8 semanas, ele acaba ficando, então, nossa, eu não posso nem mais ver sopa, mas, ao mesmo tempo, quando chega 6 meses, que ele parou de perder peso, ele fala, não dá para voltar para a líquida? Eu queria fazer uma semaninha, né? Aí ele emagrece, ele fala, nossa, eu gosto da sopa de novo. Então, tem toda essa relação. E a gente acaba tendo, no começo, um pouco de constipação, que é natural. Então, a gente acaba trabalhando alternativas que não exijam tanto do esvaziamento gástrico. E a questão da alopécia, que o Gabriel até falou muito no balão, também acaba acontecendo, mas não por uma deficiência nutricional, muito mais por essa perda de peso abrupta, e que a gente acaba, aí, aos poucos, avaliando individualmente. E a suplementação, que também na bariátrica é algo obrigatório, na gastroendoscópica a gente acaba fazendo de uma forma mais individualizada. Por quê? A gente não tem a questão da desabsorção, então a gente não tem aquela necessidade de fazer uma suplementação proteica excessiva. Se ele tiver um aporte calórico e uma divisão legal dessa alimentação, ele consegue atingir, mas se você percebe, ele toma leite, ele toma iogurte, ele põe a carne na sopa, ok. Agora, se você começar a perceber que isso não está sendo atingido, aí é importante fazer essa suplementação, mas eu não vou entrar nesse tema, porque a Karina vai falar sobre a suplementação logo em seguida, então a gente combinou que essa parte ia ficar a critério dela. Mas fiz bem rápido por causa do tempo mesmo, mas a gente sabe que é uma técnica nova para todo mundo, a gente está aí apanhando um pouquinho, porque os pacientes ainda acham que vão perder peso igual na bariátrica convencional, mas sem os riscos da convencional, sem a desnutrição. Então, a parte dietoterápica tem sido muito forte, e principalmente a gente tentar trabalhar as dietas restritivas no começo do tratamento, porque a gente sabe que esses pacientes têm reserva, não vão ficar desnutridos, 99%, eu não tenho experiência, né, de ter desnutrição, nada disso.
mas a gente sempre tem que ter um olhar diferenciado para cada um deles. Hoje a gente tem alguns pacientes que às vezes vêm, né, vegano, vegetariano, e aí a gente tem que fazer outras adaptações, tá bom? Obrigada, gente.